Unidade 2, Energia, Conservação e Transformação. Aula 9.2, Conteúdo, Meio Ambiente e Educação Ambiental. Habilidade: compreender o meio ambiente e a importância da educação ambiental. Muito bem, vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Nossa aula é de ciências. E como vocês puderam perceber, nós vamos continuar falando sobre o meio ambiente, sobre educação ambiental, né? Sobre esses cuidados que nós devemos ter, né? Tanto nós quanto os governantes, porque é através desse ambiente que a gente retira os recursos naturais que a gente precisa para a nossa sobrevivência, né? Então, se a gente não cuidar bem deles, nós mesmos seremos prejudicados. Tanto nós quanto o ambiente, né, que vai ser ali poluído, vai ser devastado. Né? Então vamos continuar falando sobre ele, e aí a gente trouxe uma definição do meio ambiente. A gente observa aí que é uma palavra que veio do latim, né, a palavra ambientes, e aí esse significado está relacionado com sentido de envolver algo, né? E aí essa imagem representa para a gente uma planta, né, que é um ser vivo, e aí para que ela consiga se desenvolver são necessários fatores que estão relacionados ali a ela, como a presença de água, de nutrientes, luminosidade, né? Então quando a gente fala do meio ambiente, a gente fala da relação desses fatores que são vivos, né, como plantas, animais, nós, né, seres vivos, né, seres humanos, com os fatores abióticos, né? A nossa relação ali com o solo, com a água, com o ar, né? Então todos esses fatores, toda essa relação que existe, tanto do homem, outros animais, das plantas, né? Todas essas relações fazem parte ali do meio ambiente, nessa relação ali principalmente do homem, né? A ação do homem com esses fatores externos, né? Como o solo, a água e o ar principalmente. Né? Então a gente vai observar que é esse conjunto aí de condições, as leis, influências e infraestruturas de ordem física, química e biológica, que permite ali abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Né? Então, em relação aí ao meio ambiente, né, houveram ali foram na verdade criadas leis, né, relacionadas aí ao ambiente, né, a maneira de como deve ser feito, né, de que maneira ali o homem pode chegar em determinado local, né, não é qualquer plantação que pode ser realizada, não é qualquer mata que pode ser desmatada, né? Existem leis específicas, né, relacionadas aí à política do meio ambiente que vai definir ali o que pode e o que não pode ser feito, tá? Então existe ali uma política relacionada ao meio ambiente, tá? Que vai cuidar e tentar preservar, né, conservar ali diversas áreas do nosso Brasil, né? Então, dentro dos termos relacionados aí ao meio ambiente, a gente vai relembrar um pouquinho sobre a sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade é justamente esse desenvolvimento, né? O desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações vindouras, né? Satisfazer as suas próprias necessidades. É o que a professora Márcia estava falando sobre o desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente precisa desses recursos naturais, a gente precisa ali desses recursos para a nossa alimentação, né? Para a nossa subsistência, mas a gente não pode deixar de pensar nas gerações futuras que também precisam desses recursos, né? Então, nesse caso, o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade está relacionada com esses fatores, né? De pensar no que eu estou consumindo, de que maneira eu estou impactando ali aquele ambiente
Também porque outras gerações precisa ali de um solo, né, bem fértil para realizar plantações, precisa daquele peixe que está lá no rio, né, a gente precisa de um ar puro para respirar, né, então todos esses fatores precisam ser pensados por cada um de nós e também pelos nossos governantes, né, que eles podem ali realizar projetos, né, realizar várias ações para tentar proteger aí o ambiente que a gente precisa, né? Nós precisamos dele. E aí a gente vai observar, né, por que que geralmente isso acontece, esses impactos ambientais, né? Então, quando a gente fala aqui que o homem passa a ser o centro de tudo, a gente está falando de uma visão mais antropocêntrica, né? Onde o homem ele se sente ali o dono de tudo, como se tudo que fosse fazer parte ali, toda a sua influência, relacionasse somente a ele, né? Ele não pensa naquela planta que está sendo cortada, não pensa naquele animal que pode morrer devido ao devastamento, né? Então, existe essa visão que a gente chama de antropocêntrica, onde o meio ambiente ele acaba sendo uma visão somente utilitária, né? Então, eu penso naquele meio somente para o meu uso, né? E aí o homem ele se sente parte da natureza. Por quê? É como se ele fosse um ser à parte, né? Mas a gente não, a gente precisa muito da natureza, a gente vai precisar de um solo adequado, a gente vai precisar de um ar puro, a gente precisa de uma água limpa para o nosso consumo, né? Então, quando eu me sinto parte da natureza, eu me acho mais importante que aquele solo, que aquela água, com aquele ar, né? Mas a gente tira ali todas as nossas necessidades justamente no meio que a gente vive, né? Se eu tenho um ar poluído, eu vou ficar doente. Se eu tenho uma água contaminada, eu vou adoecer também, né? Se eu não tenho um solo muito bom ali para mim, as plantações também não serão muito boas, né? Então, tudo ali a gente tem que relacionar com o homem, né? A gente não faz parte daquele meio, né? Nós somos ali aquele meio também, tá? Então, o homem não pode se sentir ali o centro de tudo, né? Como se ele fosse o dono de tudo aquilo e quisesse fazer o que vem ali da sua própria vontade. Não, né? A gente tem que pensar na influência que eu vou causar mexendo ali naquela área. Mas existem outros casos em que ocorrem casos de impactos socioambientais, né? A gente vai observar alguns deles, como por exemplo o caso da devastação, do desmatamento, da poluição e a exploração de mão de obra barata, né? Esses são somente alguns impactos socioambientais, né? Quando a gente fala de socioambiental, a gente fala daquele impacto que vai prejudicar tanto o solo, tanto a água, como o homem ou os animais, né? Até mesmo as plantas que estão presentes, dependendo da situação, né? Então, a gente tem aqui uma imagem que representa para a gente o desmatamento, né, a corte ali de árvores, então aquele solo vai ficar mais pobre, os animais que viviam ali naquele ambiente, eles vão ter que procurar um outro local, né, para sobreviver, né, o ar também acaba poluindo, a temperatura também acaba aumentando, né, então são vários fatores que estão relacionados. Aqui a gente observa essa fumaça que é liberada ali na atmosfera, né, devido à queima de produtos aqui nessas fábricas, nessas indústrias. Então essa fumaça libera ali dióxido de carbono, monóxido de carbono, que fica presente na atmosfera e que também aumenta a temperatura do nosso planeta, né? E aí acaba prejudicando todos nós, além de ser uma substância tóxica, né, que se nós inalarmos ali acaba acontecendo doenças relacionadas ao trato respiratório. Tá? Então esses são alguns exemplos de impactos socioambientais que vai prejudicar o ambiente e vai prejudicar também os seres vivos. E aí nós trouxemos aqui alguns exemplos de charges, né? Quando a gente pesquisa ali charge, geralmente ela está relacionada com algo engraçado, né? Só que a gente trouxe como uma brincadeira séria da charge, porque ela acaba sendo num tom ali mais engraçado, porém existe um tema muito sério por trás delas, né? Então a gente tem aqui um homem, né, que está com o machado aqui segurando e ele está reclamando, né? Meu Deus, por que esse calor é tão grande? E a gente observa que houve o quê? Aqui o processo de desmatamento, né? Então, se retirou ali as plantas, o que que acontece? A temperatura daquele ambiente acaba aumentando, né? Ela fica maior e, como consequência, o próprio homem acaba sofrendo, né? Então, a gente tem aqui um exemplo dessa charge. Vamos observar aqui a nossa próxima. Ó, 90% da população joga lixo nas ruas. E aqui a gente tem uma lixeira que está reclamando, né? Ela diz: estou me sentindo um zero à esquerda,
Porque logo ao lado, o que a gente observa? Um monte de lixo acumulado, né? Então, aqui na cidade, a gente consegue observar com bastante frequência as pessoas que estão, por exemplo, dirigindo, né? Elas estão dirigindo e quando a gente observa, joga através da janela aquele lixo na rua, né? Então, é necessário a gente pensar um pouquinho que nós temos que cuidar daquele lixo que é gerado por nós, né? Eu tenho o costume, por exemplo, de jogar tudo numa lixeirinha que eu tenho dentro do carro. Ou então, se eu estou na rua, eu coloco tudo dentro da minha bolsa e depois eu jogo no lixeiro, né? No local correto. Tá? Então, jogar o lixo na rua vai prejudicar o solo, vai prejudicar aquele igarapé que está passando ali ao lado, né? E aí vai acumular lixo, vai causar também doenças, né? Um mosquitinho pode se instalar aqui, por exemplo, e aí pode ser aquele mosquito da dengue, né, que vai causar doenças às pessoas que estão morando ali perto, tá? Né? Então, observe a definição de educação ambiental. É um processo de educação responsável por formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade. Daí a gente tem essa imagem bem fofinha, né, dessa criança querendo pegar ali numa borboleta, naquele ambiente verde, que a gente observa como um ambiente bem saudável, né, sem poluição, sem degradação, e a interação do homem com os animais, com a natureza. Tá? Então, antes de surgir a educação ambiental, né, surgiram ali vários movimentos, né, movimentos de ambientalistas, principalmente ali na década de 70 e 80, né, onde tinham ali várias lutas, né, lutas sociais. Dentre elas surgiu também a luta dos movimentos ambientais, né, dos ambientalistas, pessoas preocupadas com o ambiente, né? Então, tudo isso iniciou lá em 1972, com a Conferência de Estocolmo, né, onde iniciou a pensar sobre essas práticas ambientais, né, a discutir sobre a poluição que é gerada pelas indústrias, a poluição que é gerada ali pelo capitalismo, né, onde deu início à formação, né, a aumentar ali a quantidade de indústrias, né, para produzir ali os produtos que a gente consome, mas a gente sabe que existe esse lado, mas dependendo, né, daquela indústria, ela pode gerar ali, né, lançar dejetos que prejudicam o ambiente. Esses dejetos podem prejudicar tanto a água, né, se ela lança ali um resíduo que esteja contaminado na água que está ali por perto, no igarapé ou no rio. Ela pode prejudicar o ar, né, se lançar ali no ar aquela poluição, aquela fumaça, né, com várias substâncias tóxicas, né, o solo, dependendo de que maneira aquela fábrica foi instalada, foi construída, né, então é necessário pensar ali todos esses âmbitos antes de tomar qualquer tipo de atitude, tá? Então, há muito tempo, né, teve esses movimentos e aí outras reuniões foram acontecendo, né, a Rio 92, a formação da Agenda 21, até ali a gerar a Política Nacional do Meio Ambiente, né, onde tem essa política que define ali, né, tem vários artigos relacionados aí aos cuidados com o ambiente, né, as leis que fazem parte ali da construção, que faz parte também do processo de desmatamento, né, o que pode e o que não pode. Então, está tudo lá na nossa Política Nacional do Meio Ambiente. E aí a gente trouxe novamente essa imagem, né, que fala dessa visão antropocêntrica, que está relacionado com aquele homem como o centro do mundo, né, aquela visão em que o homem acha que tudo gira ao seu redor, né? Que ele pode buscar o recurso na natureza de qualquer maneira, que ele pode destruir aquela área para fazer a sua plantação, ou então para a pecuária também, né? O desmatamento ele é realizado muito para a pecuária e para plantações, né? Então, essa visão antropocêntrica, ela acaba gerando várias consequências ruins para o ambiente, né? Porque o homem pensa somente nele, somente nos recursos que ele precisa para o seu enriquecimento ou para a sua sobrevivência, tá? E pensando dessa maneira, ele vai gerar várias situações ruins, né, para o ambiente e para as pessoas que precisavam ali daqueles recursos. E também a gente vai relembrar um pouquinho, né, sobre o que gera essa poluição, esse desmatamento. É justamente o fator do crescimento populacional, né? Existe aí o crescimento populacional, a população crescendo, ela precisa de um ambiente ali para morar, né? E aí existe ali aumento de construções também, né? Com o processo de urbanização e de industrialização, né? E aqui a gente observa uma fábrica, né?
montando ali um automóvel, né? Então são recursos que são utilizados e aí a gente tem que saber de que maneira, né, os resíduos utilizados aqui também eles são descartados, né? Lembrando que resíduos são gerados no processo de industrialização, né? Lembrando que as pessoas precisam habitar ali num ambiente, né, numa casa que tem um saneamento básico, né? Não pode construir aquela casa de qualquer jeito, porque os dejetos acabam indo para o solo, acabam indo para o igarapé de qualquer jeito, sem nenhum tipo de tratamento, né? E aí vai poluindo água, vai poluindo o solo, poluindo todo o ambiente, tá? Então, vamos observar na nossa próxima imagem, né, outros fatores relacionados aí com o desgaste ambiental, como o processo do desmatamento, que eu falei para vocês que está muito relacionado com a pecuária e também com plantações, né, com a agricultura. A erosão, né, quando ocorre ali a abertura de terras. A erosão também, né, está relacionada, na verdade, o assoreamento, né? Tem aquelas matas ciliadas, né, aquelas matas que ficam ali próximas aos rios, aos igarapés, onde elas não podem ser mexidas, né? Por quê? Essas matas, essas plantas que ficam ali à borda dos rios e dos igarapés, é necessário que elas permaneçam. Está até em lei, né, esse fato, porque as raízes que fazem parte ali daquelas plantas, elas ficam fixando aquele solo, né, ele fica mais compactado. Quando não tem vegetação, quando não tem raiz, nada ali naquela região, quando é desmatado, o que acontece? Aquele solo que fica próximo aos rios, eles vão saindo daquele local, que a gente chama de assoreamento. E aí eles vão entrando ali no rio ou no igarapé, seja lá o que for, né? Então esse processo também é prejudicial, porque vai diminuindo, né, a quantidade de terras que vai entrando ali naquele rio ou naquela água onde ele está presente. Tá? Então essas matas ciliadas, nessas plantações, essa vegetação que fica ali ao redor, né, o caminho do rio, do igarapé, ele é importante para evitar esse processo de assoreamento. A poluição atmosférica, né, a gente observa aqui a representação dessa poluição, que vai ocasionar ali o aquecimento global, né? A temperatura ela aumenta com a quantidade de dióxido de carbono presente ali na atmosfera e a destruição da camada de ozônio, tá? Então esses aqui são alguns fatores relacionados aí às causas dos impactos socioambientais. E vamos ver também a importância da educação ambiental nesse fator, né? Então, a educação ambiental ela deve ser abordada de forma interdisciplinar, abrangendo todas as áreas do conhecimento, né? Então, quando a gente fala de educação ambiental, ela não pode ser um tema abordado somente na aula de ciências, como nós estamos fazendo aqui, ou na aula de geografia, que tem vários assuntos que abordam ali a educação ambiental, né? O solo, a água. Ele é um tema que deve ser trabalhado de forma interdisciplinar, que significa dizer que todas as disciplinas podem abordar essa temática, né? Porque a matemática, português, né? Todas as disciplinas conseguem abordar ali no seu contexto a educação ambiental. E a gente já viu que é importante, né, trazer essas informações. É importante mudar ali hábitos que não são sustentáveis, hábitos que vão prejudicar o ambiente, porque a gente já sabe que ele prejudica todos nós, né? Tanto o ambiente quanto as pessoas que lá sobrevivem. E a educação ambiental, ela deve ser trabalhada de forma formal, ou seja, nas escolas, né? É obrigatório ela trabalhar de forma interdisciplinar por todos os professores e também de maneira informal, né? Existem empresas que podem trabalhar essa temática, entre outros, tá? Então ela tem que ser trabalhada de forma formal pelas escolas e informal por empresas, né, ou outros grupos que queiram trabalhar com essa causa, né, trabalhar com esse projeto. E dentro da educação ambiental a gente encontra também os 5 R's, né? Então o que seriam os 5 R's? Praticar os 5 R's é preliminar na educação ambiental, né? Então 5 R's porque a gente vai observar que todas as palavras relacionadas a esse processo iniciam com R. A primeira é repensar ali nas atitudes, né, de que maneira eu estou utilizando ali aquele produto, o que eu estou fazendo com ele no final desse processo, quando eu não preciso mais, será que eu estou jogando no rio, será que eu estou jogando no igarapé, estou jogando na rua, ou então estou jogando no lugar adequado, estou realizando reciclagem, né? Então repensar nas atitudes. Reduzir, né? Muitas coisas a gente compra por comprar, às vezes a gente nem precisa, né? A gente já tem ali na quantidade suficiente, mas a gente acaba consumindo bastante.
né? Então, reduzir também esse consumo, né? Que reduzindo o consumo, reduz a quantidade de lixo que a gente despeja no ambiente. Reaproveitar, né? Muitos materiais a gente consegue reaproveitar para outras coisas, né? Utilizar ali para outros fins. Reciclar, a professora Márcia falou para vocês sobre reciclagem, eu vi que vocês realizam, né, algumas atividades também relacionadas a isso, e recusar, né, tem fatos, tem situações que a gente pode recusar também, e aí evitar, né, um lixo exagerado, ou então algo que prejudique ali o nosso ambiente. Tá? Então esses são os 5 R's que estão relacionados à educação ambiental: repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar, tá bom? E aí nós trouxemos um vídeo para vocês que faz uma comparação entre a poluição, né, que é gerada pelo homem, que vai ser jogada ali no igarapé, que vai chegar nos rios, com a nossa circulação sanguínea, né? O que será que tem a ver isso? Então a gente traz um vídeo que vai fazer essa comparação, né, dessa poluição no ambiente externo, no ambiente interno, e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, tá? Então vamos assistir ao nosso vídeo. Para entendermos a importância da educação, do conhecimento e a interferência humana, nós iremos comparar o sistema circulatório sanguíneo com a bacia hidrográfica do Amazonas. O nosso sistema, ele está relacionado com outros sistemas do nosso corpo. Como eles estão integrados, o nosso sangue ele vai levar ali substâncias, gases para todas as nossas células, para que ela consiga realizar ali as suas funções. Então, quando nós nos alimentamos, se o nosso alimento for rico em gorduras, em doces, o que acontece é que o nosso organismo ele pode ser afetado, né? Pode ocasionar doenças como colesterol e pode levar até mesmo à morte, né? Porque pode obstruir ali com placas os nossos vasos sanguíneos. Então é importante a gente ter o conhecimento dos nossos alimentos e também conhecer, né, a importância de uma boa alimentação para a nossa saúde. Se compararmos com a bacia hidrográfica do Amazonas, que é a maior do país e do planeta, a gente observa que existe uma grande quantidade de rios, de córregos, igarapés, entre outros, que também pode sofrer com a interferência humana. Para isso, nós iremos observar um igarapé que fica bem próximo aqui do nosso centro de mídias. Vamos lá? Então aqui no igarapé a gente consegue perceber essa interferência através do homem, quando ele vai jogar o lixo na rua, no igarapé, os dejetos industriais, o esgoto, a falta de saneamento básico que vai poluir e contaminar a nossa água. Então tanto o sistema circulatório humano quanto a bacia hidrográfica, eles são importantes porque eles levam vida, levam nutrientes e também precisam desse nosso cuidado e proteção. Então a gente tentou trazer aí para vocês uma mensagem em relação aos cuidados que a gente tem que ter. A gente já sabe que se a gente se alimentar de alimentos ali gordurosos, rico em açúcar, em gordura, a gente pode adquirir doenças, porque tudo que a gente consome vai para os nossos vasos sanguíneos e percorre todo o nosso corpo, como a gente observou no vídeo. E se a gente joga lixo no igarapé, lixo no rio, lixo na rua mesmo, que depois ele é levado pela água da chuva, a gente vai poluir também essas vias. Tem vida ali, tem peixe, tem animais, tem plantas sobrevivendo naquele local. Se ele estiver poluído, também vai prejudicar tantas espécies que vivem ali, de peixes, de outros animais e plantas, quanto nós, porque a água acaba ficando poluída e aí a gente precisa dessa água também, Então, para isso é necessário a gente cuidar tanto do nosso corpo, da nossa saúde, quanto do ambiente. É necessário a gente cuidar da água, cuidar do solo, cuidar do ar, lembrando aí, como nós vimos que hoje é o dia da água. E aí o nosso estado, principalmente, ele é rico em água, A gente tem aí grandes rios que fazem parte do nosso ambiente. Então é necessário a gente ter esse cuidado e esse pensamento, Mudar ali atitudes que irão prejudicar o nosso ambiente.